Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreu. Hebreu 11. Não, vamos abrir primeiro no livro de Hebreu 6. Depois vamos ler também Hebreu 11 ao longo da pregação. Hebreu 6. Amém? Já temos? Vamos ler do versículo 1 e 2 e 3. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento e arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Oremos. Pai Celeste, muito obrigado por esta ocasião de nós estarmos aqui para ouvirmos e estudarmos a Tua palavra, Senhor. Certamente esta palavra foi inspirada. Senhor, Tu enviaste o Teu Espírito Santo ao Teu servo para escrever a palavra. Da mesma forma também pedimos que o Senhor ilumina e inspira-nos nesta hora, Senhor, para que com ousadia preguemos a Tua palavra e aqueles que ouvirem recebem a vida. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui, os Teus anjos estão aqui, demônio nenhum aqui, Senhor, vai interferir na pregação da palavra. Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Nós temos vindo ao longo dessas semanas e se a alicerce for bem profundo, a casa vai estar segura. Então, a nossa vida cristã também deve ser construída, deve ter fundamentos sobre o qual nós vamos edificar a nossa vida cristã. E as pessoas que estão a construir a sua vida cristã sobre uma base não sólida, eles têm uma vida cristã muito desintegrada. Por isso que nós vemos pessoas hoje, eles vêm hoje na igreja, amanhã volta, ele não entende nada. Porque ele não construiu a sua vida cristã sólido, num fundamento, ou os alicerces da vida cristã dele não são sólidos. Nós já havíamos falado quais são os rudimentos da doutrina de Cristo. Nós destacamos o arrependimento, a fé, batismo, imposição de mão, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Essas são as doutrinas que devem segurar, devem fazer parte da base para a nossa vida cristã. E nós, a semana passada, nós iniciamos a falar do arrependimento. Falamos do arrependimento. A primeira doutrina que nós destacamos é o arrependimento. Nós havíamos explicado o que é arrependimento. Falamos no contexto do Antigo Testamento e no contexto também do Novo Testamento. Juntando estes dois conceitos, nós falamos que o arrependimento é voltar e tornar-se a Deus, que resulta na mudança no coração, no pensamento
e mentalidade do homem. Você está a caminhar para o inferno e você voltar-se para o Senhor. Hoje nós vamos continuar. Nós falamos também dos 3 aspectos do arrependimento. E nós falamos que o arrependimento ele deve atingir o elemento intelectual, elemento emocional e também o elemento volutivo. Isso que ele tem mexer, ele tem a ver com as tuas emoções, ele muda as emoções, ele muda a forma de pensar e ele muda também a nossa vontade. Então há uma mudança realmente muito forte quando nós nos convertemos, quando nós nos arrependemos. E também nós queremos salientar hoje que o arrependimento, na verdade, foi tema. Nós vamos falar um pouco do arrependimento e estaremos passando à doutrina. Falar da doutrina da fé. Falando do arrependimento. O arrependimento foi a primeira mensagem que todos os cristãos do primeiro século pregavam. Hoje em dia, as pessoas querem pregar qualquer mensagem sem pregar o arrependimento. Mas se você ver João Batista, toda a mensagem dele era fundamentada falando do arrependimento. Você vai ler no São Mateus 3:2, João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Igualmente também no livro de São Marcos 1:15, vai ver que a mensagem de João Batista não foi nada senão chamar as pessoas para voltar a Deus. Porque o homem tem as costas voltadas contra Deus. E quando se prega o arrependimento, estamos a chamar as pessoas a voltar para Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. A mensagem era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem também do Senhor Jesus, ele também não fugiu. Todas as vezes que o Senhor Jesus pregava, ele não pregava senão em arrependimento. Nós mudamos as mensagens. Mas para uma pessoa que está vindo para a igreja pela primeira vez, uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, a primeira mensagem que nós temos que anunciar é o arrependimento. Não adianta pregar outra coisa. Não adianta trazer as pessoas porque Jesus cura, Jesus liberta, sim. Mas você tem que lhe pregar o arrependimento. Amém? Ele tem que se arrepender. O Senhor Jesus, no livro de São Mateus 4:17, também foi a mesma mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esta mesma mensagem do arrependimento foi também mensagem dos apóstolos. Os apóstolos também, Pedro no Pentecoste, no Ato 2:38, também ele pregou o arrependimento. Estamos a ver que o arrependimento foi tema que os antigos pregaram. Eles pregaram, mesmo o apóstolo Paulo, por onde aqueles que iam pregavam o arrependimento. Então isso também deve ser tema para nós. Tema fundamental é o arrependimento. Irmão, a pessoa até pode ir para além. Ele pode crer, mas se ele não se arrepender, a caminhada dele não é muito longa. É por isso que nós vimos muitos crentes começaram bem, mas hoje estão falidos. Eles começaram bem, mas eles não sentem a presença de Deus. Eles não conhecem a Deus. A primeira mensagem cristã tem que ser mesmo o arrependimento. Amém? Hoje mesmo, você que prega a palavra, prega o arrependimento. Mostra ao teu próximo que sem Jesus, ele vai para o inferno. E ele tem que se arrepender dos seus pecados, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então ele mostra que realmente a humanidade está fora da vontade de Deus e que ele deve voltar. Ele pode ficar até
irado contigo, não faz mal, mas você entregou a mensagem fundamental, é o arrependimento. Porque muitos de nós queremos convidar as pessoas para vir para a igreja, é muito bom, mas sem fazê-lo ver que ele precisa de um Salvador. Que o que ele vem fazer aqui não é para receber cura, não é para receber dinheiro, mas a primeira coisa é se arrepender. Amém? Você vai ver, nós vamos ler, depois vamos entrar no livro de Atos. Vamos ler, vamos falar da fé. Vamos ler o livro de Atos 8. Já temos? Vamos ler o versículo 3. Vamos só analisar um contexto para vermos esse Simão. O Simão, aqui a Bíblia fala, era um mágico. Ele viu Filipe. Filipe entrou na cidade de Samaria. Filipe fazia grandes milagres. E até mesmo o próprio mágico ficou atônito. Ele viu os milagres e disse, epa, eu também. Esse aqui realmente está no caminho certo. Ele abraçou o evangelho. Ele ficou agarrado ao Simão, ao Filipe. E a Bíblia fala no versículo 3, creu até quem? O próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as maravilhas que se faziam, estava atônito. Olha, Filipe era mágico, ele aceitou a Jesus. Ficou com Filipe, que era diácono. Ele começou a andar, olha, a Bíblia diz que andou de contínuo. E também foi batizado. Agora, irmão, a partir de aqui vamos dizer o quê? Ele creu, porque ele tem o quê? Tem a fé. Ele creu, aceitou a Jesus. Ele foi batizado. Parece que nós olharmos assim, vamos dizer que não, esse homem se converteu. Porque ele creu e ele foi batizado. Mas faltava ali um elemento. E esse elemento fez com que, nas caminhadas dele, ele tropeçou. Vamos ler um pouco mais atrás. Vamos ler no versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu o quê? Dinheiro. Agora, o versículo 22, o apóstolo Pedro diz a ele que arrepende-te, pois dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Agora aqui você vai entender que Filipe, ele foi batizado, ele creu, ficou de contínuo com quem? Com Filipe. Agora aqui, ele queria dar o quê? Dinheiro. Para quê? Para comprar o dom espiritual. Pedro, cheio do Espírito Santo, notou logo que este aqui, ele creu, mas ele não se arrependeu. E ele diz ele que arrepende-te. Isso quer dizer que ele, antes de ser batizado, ele não se arrependeu. Mas ele foi batizado. E nós temos muitos Filipes hoje na igreja. Ele está aqui, mas nunca se arrependeu. O Filipe, ele era mágico, certamente arrependendo-se, ele devia trazer as suas trouxas, as suas coisas, a sua magia, os seus fios, as imagens, os seus ídolos. Ele não fez. Ele não trouxe nada, a Bíblia não fala. Mas aqui vimos que Pedro lhe repreendeu. Diz a ele que arrepende-se. Ele foi batizado sim. E muitos também somos assim. Está na igreja sim, mas ele nunca se arrependeu. Ele continua com as mesmas práticas. Ele continua a ser o mesmo crente, o mesmo credo. É por isso que nós vemos pessoas tão fracas
Irmão, você pode estar na igreja 50 anos e não se arrependendo totalmente. Nunca entregou teu coração a Deus. Vir aqui na igreja ou estar a seguir ao Filipe não é motivo de dizer que você é realmente convertido. Faltou-lhe alguma coisa. Ele creu, mas ele não se arrependeu. É por isso que você vê no livro de Hebreu que nós lemos, a primeira doutrina que o apóstolo nota aqui é o arrependimento. Depois do arrependimento vem que a fé, crer. Agora nós vamos passar para vermos um pouco questões relacionadas com a fé. Vamos ler o Hebreu 11. Hebreu 11, onde nós... O versículo 1. Estamos a falar do fundamento da doutrina de Cristo. Nós terminamos a falar do arrependimento. Agora vamos falar um pouco da fé. Amém? O que é a fé? E realmente, uma das doutrinas que a Bíblia define exatamente é a fé. A Bíblia define a fé, no Hebreu 11, 1, ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Agora, estudando esta definição, vamos ver algumas características clara e distinta da fé. A fé, olhando aqui, ele origina-se sempre da palavra. Irmão, não pode haver fé fora da palavra. Entenda isso bem. Sem a pregação do evangelho, sem a palavra, não há fé. Ele origina, a base dele sempre é a palavra. Segundo aspecto, a fé está sempre diretamente relacionada com a palavra. Ele origina-se da palavra e ele origina-se da palavra e está relacionado com a palavra. Conforme que eu disse, esta fé é das poucas palavras que a Bíblia dá definição. Eu até me lembro, na faculdade que nós estamos a estudar, quando estudamos hebreu, deram uma definição também da fé. Mas eu não concordei muito com aquela definição. Porque aqui, a Bíblia realmente, ele diz que a fé é. Quando ele diz que a fé é, ele está dando já o que a fé é. Definiu mesmo o que é a fé. Qualquer outra definição que não leva o conceito básico do que está escrito aqui está fora do contexto. Agora, aqui, há um aspecto, firme fundamento. Primeiro, a fé é firme fundamento. Segundo, vamos ver coisas que se espera. A fé é firme fundamento. Primeiro é esse. Segundo, das coisas que se espera. Terceiro, era uma prova. Prova de quê? Das coisas que não se vê. Eu não vi ainda, mas eu tenho a prova. Eu tenho um fundamento daquilo que estou a esperar.
Agora, o fundamento está relacionado com o quê? Com a palavra. A palavra que eu tenho hoje. A fé, quando diz a fé é. A fé fala das coisas de hoje. É hoje. A fé é presente. A fé não é coisas futuras. É presente. Agora, temos duas coisas aqui. Uma coisa é a fé, outra coisa é a esperança. São duas coisas que estão definidas aqui. Coisa que se espera, está falando da esperança. Estamos a falar da fé e da esperança. Está tudo relacionado aqui. A fé é distinta da esperança. Irmãos, você deve saber fazer uma distinção entre a fé e a esperança. A primeira distinção. A fé tem a ver com as coisas presentes. Quando se fala da fé, estamos a falar do presente. E quando nós falamos da esperança, estamos a falar das coisas futuras. Primeira diferença é esta. A fé fala-nos de confiança. Fala-nos da certeza de alguma coisa real. Fala da certeza de algo real. A certeza de algo real que já possuímos. E agora, você não pode dizer que você tem fé e você dizer num paralítico, você vai levar. Essa não é palavra da fé. Chegando num paralítico, dizer, levanta-te próxima semana. Não. A fé tem a ver agora. Agora, a esperança tem a ver no futuro. Agora, há também um outro aspecto da diferença entre a fé e a esperança. Tem a ver em que parte do corpo que a fé age e em que parte do corpo é que a esperança age. Mas há coisas na vida espiritual que nós temos que entender. A fé age aonde? A esperança age aonde? Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:8. 1 Tessalonicenses 5:8. Amém? Já temos? Posso ler? Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete o quê? A esperança da salvação. Aqui nós vemos duas coisas aqui, três coisas. A fé, o amor e a esperança estão aqui. Vestindo, nós temos que vestir. Vestir o quê? Couraça da fé e do amor. E depois vamos pôr capacete de quê? Capacete da esperança. Temos três coisas aqui. Fé e amor. E depois a esperança. Agora aqui, quando você vai no livro de Efésios 6:10 em diante, 12, o apóstolo Paulo, ele fala das armaduras. Ele diz que revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que você possa estar firme no dia mau. Agora, nessas armaduras, vamos encontrar também a couraça e vamos encontrar a capacete. Ele fala do escudo da fé
E ele fala da capacete da salvação. São duas coisas. Agora, se nós formos a ver a localização dessas duas coisas, vamos ver a couraça. A couraça era colocada onde? No peito. Para proteger, era colocado para proteger os órgãos vitais, isso quer dizer o coração. Porque o inimigo podia lançar dardos, mas se temos a couraça, ele vai, o dardo, a flecha que vai lançar, vai bater aonde? Vai bater na couraça. Até hoje nós temos, por exemplo, as tropas, né? Quando eles saem, eles não metem antibala, colete. É para quê? Quando alguém atirar uma bala, para não entrar no coração, vai ficar aonde? Vai ficar no colete de proteção. Então, o colete protege que? Protege o coração. Agora, vamos ver a fé. Ele diz que vamos vestir couraça da fé. Isso quer dizer a fé e amor, a couraça da fé. A fé localiza-se aonde? O que protege a fé? É a couraça. Isso quer dizer a fé está onde? Aonde? Qual é a região do corpo onde a fé age? Age aonde? No coração. A fé não vem na mente. Fé e amor, você não pode amar no intelecto, você tem que amar de coração. E a fé também tem que emanar do coração. Não pode emanar na cabeça. Muita gente tem a fé na cabeça, não é no coração. Tem o amor na cabeça, ele só sabe, o amor é assim, assim. Mas ele não tem isso enraizado no seu coração. E a fé, ele tem uma região do corpo onde ele deve ficar. É no coração. Agora, a capacete, que é a esperança, é onde é que vai ficar? É na cabeça, nos nossos pensamentos, na mente. A esperança é na mente, é intelectual. É na mente, ele age na área da mente. Se nós temos a esperança, os nossos pensamentos vão ficar bem alinhados, conforme a vontade de Deus. Mas a esperança tem a ver com as coisas futuras. E ele se localiza onde? Na região da mente. A fé tem a ver com as coisas presentes. Algo presente. E ele se localiza onde? No coração. Entenda estas duas diferenças. Cada um tem a sua área da atuação. A fé é no coração e a esperança a partir da sua mente. A esperança é uma atitude mental. Ele fala relativamente ao futuro. Agora, estamos a falar da fé. A fé, ele tem a ver com o coração. Mas você deve entender bem. É por isso que a Bíblia diz que, filho meu, dá-me o teu coração. Deus está a pedir, dá-me o teu coração. O teu coração deve ser puro, irmãos. Você não pode ter fé se teu coração foi impuro. Se você tem um coração mau. Se você tem um coração invejoso. Se você tem um coração de feiticeiro. Não pode ter fé. Tu tens que ter amor no teu coração. Então você vai ter a fé. Você vai ter a fé. Eu estava a dizer, a esperança tem a ver com questões intelectuais. Mas o coração, a fé, ele tem a ver com o coração. E quando nós falamos da fé, verdadeira fé, irmãos, agora vamos entrar um pouco mais profundo.
eu não posso crer, continuar a ser a mesma pessoa. Eu também posso dizer, não posso arrepender-me de alguma coisa, continuar a praticar a mesma coisa. Também eu não posso crer, continuar a ser a mesma pessoa. A fé, quando nós cremos, nós temos que movimentar. Ele muda-nos, ele transforma-nos. Aquilo que nós éramos antes, quando nós cremos, não vamos mais ser a mesma coisa. Vamos ler Romanos 10:10. Já temos? Romanos 10:10. Diz o seguinte: visto que com o coração se faz o quê? Se crê. Irmão, aqui não há dúvida nenhuma. No primeiro livro de Tessalonicenses escrevemos, o que lemos, falamos que a fé é coraça. Isso quer dizer, é no coração. E aqui a Bíblia diz o quê? Visto que com o coração se faz o quê? Se crê. E se crê para quê? Para justiça. Isso quer dizer, há um movimento. Se eu crer, vou para a salvação. Se eu crer, estou salvo. E não é se crê para justiça. Eu creio, estou salvo. Não aqui esperar amanhã, esperar depois de amanhã. Não. Se crê para. Isso quer dizer, há uma deslocação, há uma mudança. Eu recebo alguma coisa. Você não pode crer e não receber nada, não mudar nada. Não haver transferência de um lado para o outro. É impossível. Aquela fé aí é uma fé intelectual. Mas uma fé que brota no coração, ele produz alguma coisa. Se eu crer para a justiça, para a salvação, para a cura, tem que haver alguma coisa. Ele produz alguma coisa. Quando a Bíblia fala justiça, está falando da salvação. Deus fez Cristo pecador para que nós fôssemos o quê? Justiça de Deus. Na justiça de Deus, Deus olha para nós, somos justos. Porque Ele tomou todos os nossos pecados, Ele imputou a Jesus Cristo. No nosso caderno de acusação está escrito justificado, limpo, puro, não acusação. Então, quando eu creio para a justiça. Eu creio para a salvação. Não posso crer, continuar a ser a mesma pessoa. Nós cremos para e não na justiça, não. Nós cremos para a justiça. Há uma diferença, crer para a justiça e crer na justiça. Eu me desloco. Eu vou para a justiça. Ele muda, ele transforma o meu coração, transforma os meus hábitos, o meu caráter e minha vida. Quando eu sou salvo, eu creio, eu vou para a salvação. O meu caráter, ele molda o meu caráter, molda os meus hábitos, molda as minhas emoções, molda o meu intelecto. Há uma transformação. Alguma coisa tem que mudar. Porque eu creio. Mas você sabia, a pessoa é aquilo que ele crê?
Você é aquilo que você crê. Você não pode ser diferente daquilo que você crê. Se eu creio num ídolo, eu vou receber as coisas do ídolo, vou receber a condenação eterna. E eu vou fazer aquilo que eu creio. Se eu acreditar, não, na zona Angola, é mesmo só para os filhos dos presidentes ricos, eu não vou lá. Porque eu creio assim. Eu não vou receber fora daquilo que eu creio. Eu não vou fazer alguma coisa fora daquilo que eu creio. Se eu disser, olha, carro, para levar um carro, é impossível mesmo. Os homens que levam, que são motoristas, são feiticeiros. Eu nunca vou entrar conduzir o carro, você nunca vai levar. Porque quando você vê o carro, vai dizer que é feitiço. É para os feiticeiros, porque você crê nisso. Então você é aquilo que você crê. Se eu crer num Jesus pobre, miserável, que foi morto, não ressuscitou, nunca vou herdar a vida eterna. Se eu crer no diabo, tudo que é do diabo vai fazer parte da minha vida. Porque eu creio nele. Então o homem é aquilo que ele crê. É por isso que a Bíblia diz, quando nós cremos, cremos para alguma coisa que deve haver. Vamos ler. Livro de São João 6, 47. A Bíblia diz que não vê. Olha, Jesus estava dizendo, olha, quando você vê na Bíblia alguma coisa está repetido 2 vezes, a pessoa está chamando a atenção de que aquilo que está sendo dito é muito sério. Quando a Bíblia diz que olha, ele chama a atenção 2 vezes para olhar, tem que olhar mesmo. Porque aquilo que ele vai ser dito é uma coisa que tem ênfase. É muito importante. Agora aqui, o Senhor Jesus começa a dizer, em verdade, isso quer dizer, ele chama a atenção daquilo que ele vai falar, tem muita importância. O que ele ia dizer? Ele disse que aquele que crê em mim, olha só, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele não está dizendo que terá a vida eterna. Você crê nele agora, e agora mesmo você tem a vida eterna. Porque muitos ensinam, a vida eterna é só depois da morte, né? Não. A vida eterna, quando você crê em Jesus, você tem. A morte não tem poder para te dar vida eterna. Porque muitos pensam que a vida eterna, depois de morrer, vai ter vida eterna. Não. A vida eterna é agora. Porque a morte, depois de você morrer, a morte não tem poder para mudar a tua vida. É Jesus que tem poder de mudar a tua vida. É por isso que ele disse, se alguém crer em mim, tem. Se alguém crer em mim, tem que? Vida eterna. Está vendo que aqui a fé produziu o quê? Vida eterna. Agora, quando as pessoas dizem vida eterna, é vida e abundância.
Quem tem vida eterna, ele já não vai levar uma vida pecaminosa, porque alguma coisa tem que mudar. Lá no livro de Romanos 8, vamos ler. Romano 8:2, a Bíblia diz que porque a lei do Espírito da vida, olha, quando eu recebo a Jesus Cristo, há uma lei que vai funcionar em mim. É a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E essa lei vai me livrar de quê? Vai me livrar da lei do pecado e da morte. Isso quer dizer que a lei que operava em mim antes, já não vai operar. Aquela lei passada me mandava roubar, me mandava prostituir. Eu não podia dizer não. Sonhava mal. Porque essa é a lei do pecado e da morte. Eu era escravo. Eu não poderia dizer não à prostituição, não aos maus sonhos, não à mentira. Porque havia uma lei que dominava a minha vida. Agora, quando eu aceito a Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho a vida eterna. E quando eu tenho a vida eterna opera numa lei. Qual é a lei? A lei do Espírito da vida. E esta lei do Espírito da vida fez que me livrou, conforme está escrito, me livrou, me libertou. Quando diz que me libertou, porque antes eu estava preso. Eu estava preso fazendo a vontade da minha carne. Eu bebia, fumava, me prostituía. Agora, quando eu creio, essa palavra crer em Jesus, não brinca, é forte. Quando eu creio em Jesus, uma outra lei começa a operar na minha vida. É a lei do Espírito da vida. E essa lei me livra da lei anterior, onde estava preso, da lei do pecado e da morte. É por isso que ele diz que tem a vida eterna. A morte já não tem autoridade sobre mim. O pecado também não tem mais autoridade sobre mim, porque fui livre do pecado. Agora, quando as pessoas perguntam, mas por que os crentes pecam? Crente peca porque quer. Crente peca porque ele quer, ele mesmo que quer. É mesmo livre vontade de querer. Crente só peca porque ele quer, ele mesmo quer. Não adianta nem eu dizer que se você crê em Jesus, você tem a vida eterna se você pecar porque você quer pecar. É por isso que quando você peca, sabe o que você faz? Chora, dobra o joelho, Pai, me perdoa. Por quê? Não é mais a tua natureza. Antigamente, quando você pecava, pedia perdão? Não, era uma vida normal. Era normal. Agora, hoje, quando você peca, como que fica o coração? Começa a doer. A consciência começa a te acusar. Porque já não é normal para ti. Porque já não é. Porque você tem a vida eterna. Irmã, é importante. Tem que haver uma mudança. Só crer, ter a fé em Jesus, tem que mudar toda a tua vida. Você não pode dizer que tem fé em Jesus, continua a se prostituir e você não sentir nada. Continua a mentir. Continua a fumar. Continua a se masturbar. Não. Não tem fé. Nunca se arrependeu e nunca tem fé. Vamos ler novamente, continuando com essa ideia. Vamos ler
o livro de Atos 19, 2. Está conosco? Está comigo? Não dorme só. Se você sentir sono, alguma coisa, você foi aqui mesmo, nessa pregação, você está dormindo, nesse estudo, é porque você tem defeito de fabricação. Tem que te mandar de volta na fábrica. Atos 19, 2. Está escrito que o apóstolo Paulo, ele chega a Efésio, ele encontra alguns discípulos, mas esses discípulos, esses homens foram discipulados pelo João Batista, pelo profeta João Batista. E chega lá, encontra eles. E eles, a primeira coisa, olha, ele não conversou com eles duas coisas. A primeira pergunta que ele fez a eles é, disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Isso quer dizer, quando você crê, recebe alguma coisa. Você crê, tem a vida eterna. Você crê, tem o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Irmão, não vai ficar distante. Não é amanhã, depois de amanhã. Não. Quando você crê, recebe alguma coisa que deve acontecer. Agora ele perguntou a eles. Recebeste vós o Espírito quando creste? E eles disseram que nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Isso quer dizer, quando eles creram, não creram em Jesus. Mas eles criam no batismo que João dava. E eles não receberam o Espírito quando creram. E temos também que muita gente aqui não receberam o Espírito Santo quando creram. E aquilo é automático, você crê, recebe. Porque a vida cristã é uma vida. Temos os fundamentos da doutrina. Primeiro, arrependimento. Segundo, é fé. Você tem que crer. E você crê, tem. Você crê, recebe. Não vai receber amanhã, nem próximo ano. É hoje. E nós próprios estamos a falar. Quando nós cremos, há uma mudança. Há uma transformação. Há algo acrescido em nós. Agora, aqui há um dilema, mas depois vamos falar, mas como já estamos aqui no contexto, vamos ver. Ele disse o quê? Eles responderam aqui. Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Estão acompanhando nos vossos livros? Mas tem que ter livro. Tem que ter a Bíblia aberta. Porque é estudo da palavra. Eles disseram, nós nem ainda ouvimos. Agora aqui, há um problema maior. Se ouvir, não pode crer. Não sei se os irmãos entenderam. Se você não ouvir, não pode crer. Porque eu disse no princípio, a fé origina-se aonde? Na palavra. E se relaciona com a palavra. Sem a palavra, não há fé. Agora, a fé vem pelo ouvir. Eles não ouviram. É por isso que não receberam. E muita gente também estão aqui. Nunca ouviram. Está mesmo aqui, mas ele nunca ouviu. Existe diferença entre ouvir e ouvir.
Há uma diferença entre ouvir e ouvir. Há quem ouve com esse ouvido aqui. Entrou aqui, depois saiu aqui. Não ouviu nada. Agora, o ouvir que estou a falar, tapa um ouvido. Esse aqui está tapado. Aqui entra, depois desce no coração. Esse aqui é ouvir que eu estou a falar. Há quem ouve, ouviu aqui, passou aqui. Agora, quando você ouvir que estou a falar, um outro ouvido deve ficar tapado, para não sair. Ele entra, quando ele quer sair, encontra tapado. Vai descer aonde? No coração. É esse ouvir que eu estou a dizer. Recebeste vós o Espírito quando creste? Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito. Receber o Espírito, receber, está relacionado ao crer. Se não crê, não recebe. Esse crer não é estático, não é fixo, mas é movimento. É algo em movimento, é algo que ou recebemos ou temos. Quando nós cremos, temos que receber. Esse crer está relacionado ao ouvir. E se não ouvir, não recebe. Ouvir é da palavra de Deus. Tem muitos outros versículos. Depois os irmãos vão ler em casa. Eu vou dar São João 8:39. São João 3:39. Não, 3:39. Oh, deixa-me ver. Penso que esse aqui tem que rever isso. Eu meti 3:39. Não tem 3:39. Ah, 7:39. Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Tá vendo? Aqueles que creriam nele receberiam o Espírito Santo. 7:39. Gálatas 3:5 também. Está escrito: aquele que, pois, vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:5. E ele diz: será que aquele que vos concede o Espírito Santo e que opera milagre em vós, ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está vendo? A pregação da fé produz milagre, irmãos. Ele produz milagre àqueles que creem. Eu vou terminar aqui, vou falar de alguma coisa, muito interessante. Nós vamos continuar mesmo a falar da fé. Penso que vamos demorar 2 ou 3 semanas. Falta mais umas 2 ou 3 semanas para falarmos da fé. 3 ou 4 sexta-feira, porque é mesmo profundo. É mesmo profundo. Agora, há alguma coisa, você tem que colocar na cabeça: a fé é a base. Irmão, fica isso na tua cabeça. A única base de uma vida reta, de uma vida justa, é a fé.
A única base de uma vida justa é a fé. Vamos ler Abacuque 2:4. Já temos? Eis que a sua alma se incha, não erreta nele. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Essa palavra é muito profunda. E se você ver uma coisa em todo o Antigo Testamento, o único versículo que fala da fé é este. Não tem mais a palavra fé no Antigo Testamento. Embora que subentende-se a palavra de fidelidade, entende-se a palavra de crer. Agora, no Novo Testamento, esta frase, o justo pela sua fé viverá, está repetido 3 vezes. Está citado 3 vezes. No livro de Hebreus 38, Gálatas 3:11, Romano 1:17. Você sabe, irmão, se você ler a história, esta frase mudou todo o curso da história. Quando você ouve do Martinho Lutero, o homem que foi o promotor das igrejas protestantes, ele protestou contra a igreja católica. Por quê? Antigamente, na igreja católica, tudo era pago. Até essas questões das missas, dos mortos, simonias, a pessoa deve comprar a salvação, você devia fazer penitência para você receber perdão. Quando Martinho Lutero estava a ler a Bíblia, ele chegou nesse versículo, aquilo acendeu seu coração. Ele viu tudo quanto que se fazia, estava contando a palavra. Ele disse que o justo viverá pela fé. A salvação é pela fé, não é pelas nossas obras. É um dom gratuito de Deus. Então, a partir desse versículo, inflamou o mundo. O mundo mudou. Porque antigamente, os pais da igreja não tinham problema. Mas depois entrou o catolicismo, mudaram muitas regras, mais que humanos. Mas o Martinho Lutero, ele mudou todas essas coisas. E há uma coisa, essa frase é simples. Mas ela vivou o coração na reforma protestante. E quando nós falamos, o justo viverá pela sua fé. É forte. É forte, só falando disso. É que é tão profundo. Porque isso, ele abrange toda a nossa vida. Isso abrange toda a nossa vida. Ele abrange toda a área da nossa personalidade. A nossa experiência humana. Em todos os aspectos. Espirituais, mental, física, material, financeira. Até o maior leque da nossa atividade. Como respirar, falar, comer, dormir, trabalhar. Se nós dissemos o justo viverá pela sua fé. Então, ele abrange todas
a nossa vida intelectual, tudo que nós fizemos, tudo que nós pensamos, até o nosso comer, o nosso dormir, as nossas atividades intelectuais, o nosso falar, ele tem que abranger. A fé deve afetar toda, até a nossa personalidade. Até o nosso comer, a fé tem que afetar. As nossas finanças tem que ser tudo pela fé. Quando se diz que o justo viverá pela sua fé, então está falando da nossa vida por completa. Até o falar. Crente que vive pela fé, ele não vai dizer, ei, eu penso que amanhã eu vou ficar doente. O que tu a sentir, parece que eu... Está vendo que isso não é da fé? Porque pela fé Jesus já levou que as nossas... A fé tem a ver com a palavra. Então, eu tenho que ajustar toda a minha vida para ser conforme a palavra. Eu tenho que falar a palavra de Deus em todas as situações. Eu tenho que pensar como a palavra pensa. Eu tenho que andar como se tem um problema. Vou perguntar, se Jesus estivesse aqui, como que ele vai resolver? Ele vai resolver como Jesus deveria resolver. É muito profundo, né? Olha, eu só vou tirar um exemplo para você ver. Até o nosso comer tem que ser pela fé. Agora, imagine se o nosso comer tem que ser pela fé. O nosso vestir tem que ser para quê? Deve ser de quê? Se o comer é mais básico. Olha só, o Senhor, vamos ver. São Mateus 6. Depois vamos avançar um pouco à frente. Aquela passagem que diz que não seja inquieta por coisa alguma. Está onde? Que mensagem? Que livro? Está Mateus quê? Hã? São João 5. Mateus 6, 38. Poxa, então vou falar mesmo 6. Okay. Mateus 6, 38. Vamos lá ler. A Bíblia diz que não andeis. Olha, aqui ele coloca logo negativo. Não andeis o quê? Inquieto, dizendo que comeremos e que beberemos ou com que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios buscam. De certo que vosso Pai Celeste sabe de que necessitei todas essas coisas. A fé. Quem tem a fé? Até ele não se inquieta pelas coisas da manhã. Irmã, há pessoas que são saudosistas. Já hoje ele já está já triste, porque próximo mês o salário não vai vir. Nem chegou ainda lá. Olha, não chegou ainda fim do mês. Ele já está a chorar. Não sei mesmo este mês como é que eu vou pagar o colégio dos filhos. O marido hoje, ele diz que no serviço tempo, ele aí fica já mesmo inquieto. Isso não é vida da fé. Aquele que nos criou, olha, um carro, quando tem defeito, volta onde?
na fábrica. E o fabricante das viaturas, ele tem um manual. Você não pode pôr, por exemplo, água no motor, no lugar do motor, onde deve colocar o óleo. Porque se você colocar água, o motor vai fazer o quê? Vai gripar, vai estragar. Agora também, quem nos criou, ele tem um manual. Ele não nos criou para ficarmos inquietos. Você vai gripar. Irmão, eu já vi pessoas que ficam tão preocupadas, senão os crentes. Ele já começa a preocupar. Próximo mês. Não chegou lá ainda. Não sabe como é que vai passar, se Deus vai abençoar ou não. Ele já está preocupado. Então aquilo, Jesus disse que não. A fé não é este. A fé é viver e se mover conforme a palavra. Aquilo que a palavra diz, é isso que eu vou fazer. A fé diz que não vos inquietei por coisa alguma. Sabe por quê? O vosso Pai sabe aquilo que você precisa. Agora eu vou, nos 5 minutos, vou falar um pouco, mas próxima semana eu vou falar mais, que a base da nossa vida cristã é a fé. Uma vida reta é a fé. A base de uma vida reta, nosso cristão, é a fé. Tudo que nós fizemos é na base da fé. O justo pela sua fé viverá. Agora, você vê só. Vamos ler. Romanos 14, 23. Vamos terminar ainda assim, aqui. Próxima semana vamos continuar no mesmo versículo. 14, 23, já temos? Mas aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é da fé é que é. Eu não vou falar de comer. Próxima semana que eu vou falar de comer. Até o teu comer pode ser pecado. Porque muita gente pode comer sem fé. Agora eu vou falar tudo que não é fé. Tudo que não é da fé é pecado. Você para vir aqui, vieste movido pela fé? Responde só. Você quando veio aqui, veio movido pela fé? Responde, veio pela fé? Às que hora que você chegou? O culto começa às que hora? Não, irmão, isso é importante. Se você acredita que está vindo o culto é para quê? É para o Senhor, é para Deus. Deus é que é Rei dos Reis, Senhor de todo Senhor. Se Ele está aqui, você chega atrasado. Na tua empresa, você não chega atrasado. Se numa reunião, João Lourenço te convida, você, até você não vai dormir. Se te dar a mão, até você não vai lavar a mão. Durante 3 dias. Então, que lugar que você coloca Deus na tua vida? Irmão, até vir aqui tem a ver com a fé. Até vir aqui é pela fé. Até quando você está a liderar, os que lideram, tem que ser pela fé, senão é pecado. Você faz visitação, faz evangelização, a fé vem do coração. Se você faz essa obra sem amor, sem fé, é obra morta. Não vai ter recompensa nos céus. Não vai ter. Você que toca música, toca para quê? Para ser visto que você toca bem? Ou para
glorificar mesmo a Deus? Ou tu fazes isso pela fé? Porque tudo quanto que nós fizemos, mesmo as nossas orações, tem que ser pela fé. A fé, ele abrange todos os aspectos da nossa vida. Nós vamos parar aqui. Próxima semana vamos começar nesse capítulo aqui. O justo viverá pela sua fé. Até o teu emprego. Dar mesmo as tuas ofertas tem que ser pela fé. Dar os teus dízimos tem que ser pela fé. Senão tudo que você faz, Deus vai dizer, nunca te conheci. Tudo tem que ser na base da palavra. Amém? Amém. Nós vamos parar aqui e vamos deixar esse tempo aqui. Perguntas e respostas. Pergunta e respostas. O pastor começou a sua abordagem sobre aqueles que convertem-se e em uma primeira instância lhes é pregado sobre o amor de Deus, que Deus cura, Deus salva e tudo mais. E muitos deles são ou acabam ficando pelo caminho. Eu gostaria de saber se todas estas pessoas que passam por este processo da conversão, de aceitar Jesus e tudo mais, os perdidos ou aqueles que ficam pelo caminho, a razão será que é pela falta de arrependimento ou não arrependimento? Agora, eu não posso ter, como posso dizer, porque o homem foi criado tendo livre-arbítrio. Tá vendo? Agora, você que prega, a tua mensagem deve ser a base principal é o arrependimento. Você deve pregar o arrependimento. Porque quando você pregar arrependimento, ele receber, essa pessoa tem tendência de ficar muito mais tempo do que aquele que só veio para buscar a cura. Chega aqui, não recebe a cura, vai-se embora. Ele só veio aqui para casar. Quando ele fica aqui 2, 3 anos, não veio, não está recebendo nada, vai-se embora. Por quê? Não me evolui no processo de arrependimento. Arrependimento é fundamental. É por isso que as primeiras mensagens eram arrependei-vos. Agora, a Bíblia fala, nós semeamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Agora você semeia, faça a tua parte. Porque também se você semear num terreno em pedregais, não vai a palavra que você semeou, porque quando você está falando com alguém, está a semear. Essa palavra que vai sair da tua boca é semente. Agora, a mesma palavra também pode servir de base, onde a semente vai cair. Se ele não preparar o seu coração para o arrependimento, a palavra que você vai pregar vai cair em pedregais ou nos espinhos. Então, é bom começar nesse processo aqui. Porque quando ele se arrepende, Deus vai dar o crescimento mesmo, com aquilo que você semeou. Saiba sempre que a palavra de Deus é semente. E tem que cair em boa terra. Boa terra para preparar boa terra, o fundamento é o arrependimento, a fé. Oi, senhor igreja. A minha primeira questão é o que é uma fé inabalável? E a segunda questão é, o pastor disse que, na palavra de Deus estava escrito que o justo viverá pela fé. E uma vez eu tinha visto na internet alguém que deu um testemunho dizendo que ela é cantora, mas quando ela vai atuar, ela não pode cobrar. E também ela não pode trabalhar. E eu fiquei a me perguntar, como é que você vai se sustentar?
Isso é que é viver pela fé? Ok. Irmão, a fé inabalável. A pessoa que acrescentou. A fé é a fé. Se eu dizer Angola, é Angola. A fé sempre vence. A fé sempre é inabalável. Ninguém pode destronar a fé, vencer a fé. A Bíblia diz que a nossa vitória é pela fé. A nossa vitória é pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. No livro de 1 de São João. Então a fé sempre foi assim. Não existe fé A, B, a fé é fé. Agora, uma coisa que é importante que o crente deve pôr. Nunca você vai basear, fundamentar a tua vida nas experiências dos outros. Tá vendo? Nunca vamos ter essa fé. Nunca você baseia a tua vida nas experiências dos outros. A nossa fé deve ser baseada em quê? Nas escrituras. Olha, até eu posso vir contar, eu até estou a procurar um versículo bíblico. Um versículo bíblico que estou a procurar. Está no 2 de Pedro, penso que 2. Espera. É pena, mas eu, próxima semana, posso tirar isso. Só para você, esse versículo mostra claramente, nunca nós vamos, está no Pedro mesmo. Penso que encontrei isso. Pois, 1 de Pedro, 2 de Pedro 1,17. É só para te explicar. Aí, Matânia, nunca baseia a tua fé nas experiências dos outros. Aí eu vi o anjo falou comigo assim, a minha vida é da fé, eu não posso trabalhar, porque isso é a experiência dele. A tua experiência é a tua. Agora, todos nós vamos ter experiência. Mas a base fundamental de todas as experiências tem que estar na Bíblia. Se está fora do contexto da Bíblia, não aceita. Segundo o livro de Pedro 1, vamos ler 17. Olha, porquanto ele recebeu, está falando de Jesus. Jesus recebeu de Deus Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Ele está dizendo, quando Jesus estava no monte de transfiguração, Deus apareceu a ele e Deus falou com ele. Deus disse que este é meu filho amado em que me tenho comprazido. Está vendo? Pedro ouviu a voz de Deus nos céus. É um testemunho, uma revelação. Mas o que ele diz à frente? 18. Ouvimos essa voz dirigida dos céus, estando nós com ele no monte. Olha, ele estava com Jesus e Deus ali. O apóstolo Pedro, ele viu o quê? Ele viu Moisés, viu Elias. Ele tinha esse testemunho. Agora, vê o que ele escreve a seguir. E temos o quê? Muito firme a palavra de quem? Dos profetas. Está vendo? Ele deixou tudo. As experiências que ele viu é dele. Agora ele diz que nós temos muito firme. Está vendo? Muito firme. Não é aquilo que eu ouvi. Mas a palavra dos profetas.
Então, as Escrituras, é outra versão que está escrita Sagradas Escrituras. Nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ler. Olha, assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Olha, isso que eu vou dizer, uma voz dos céus não passa aquilo que está escrito nesta palavra. Entendeste? Até mesmo que você ouvir uma voz que falar contigo, não vai passar fora o testemunho das Escrituras que Deus te deu. Olha, Pedro ouviu a voz de Deus. Mas ele disse que temos ainda mais, ele mete mais confiança. A mensagem anunciada pelos profetas. Então é isso mais ou menos. Ele pode falar na internet como hoje, a maior parte dos crentes estão a cair, porque ficaram como uma bola. Ele vai na internet e encontra isso, é verdade. Vai aqui na internet, nessa página, vai ouvir, é verdade. Vai ouvir, está te destruir. Busca o testemunho, medita. Olha, eu vejo internet, mas eu tenho tempo de meditar, muito mais tempo de acreditar naquilo que está escrito na palavra. Porque se você só ficar nas mensagens, você vai ser bola. Quem fala assim, depois de amanhã vai ouvir outro, você muda aqui, não. Se baseia só nas Escrituras. Ponha na tua cabeça. O testemunho das Escrituras ultrapassa ainda uma voz dos céus. Ainda que aparecer um anjo a te falar alguma coisa. E se não está escrito na palavra, esse anjo seja anátema. Está no livro de Gálatas. Amém? Alguém mais uma pergunta? Depois da morte de Jesus, agora se escolheram uma casa, com meio dos judeus. Andaram com Jesus. Então, quer dizer, é um processo, na verdade, não estamos a fazer das coisas extremamente importantes. Agora, a pergunta é, quando é que, na verdade, o grupo do Pedro tiveram a fé? Porque até a morte tinha medo. Estamos a ler a palavra, esta é a minha novidade, não diga isso. Portanto, é mais ou menos. E depois, a outra pergunta também tem a ver com o povo da Ásia. Portanto, Jesus usou o apóstolo Paulo. Mas antes de chegar a Paulo, havia, portanto, alguns cristãos que pregavam a palavra. Esses jovens que Pedro pergunta para eles, recebeste o Espírito Santo? É Paulo. Paulo hoje. O Paulo pergunta para eles. A resposta deles, pronto, nunca ouviram falar do Espírito Santo, que haja Espírito Santo. Significa o quê? Tanto na Ásia, melhor se formos ver, havia lá o doutor da lei, né? Pregava a palavra, quando estamos olhando pelo Atos, capítulo 13, os doutores da lei, depois da explicação da lei, e Paulo disse que com alguém estavam aí dentro, e
não conhecendo ainda Paulo, deram a oportunidade a Paulo. Irmão, se tem alguma coisa para dizer, fala. Portanto, esses homens, esse doutor da lei, atrapalharam um pouco a vida daqueles homens da Ásia Menor. Por isso, essa resposta deles, essa resposta, né, de não, que eles acreditavam tanto no batismo do João, né? Alguém ensinou eles, mas pronto, ainda tinha dúvida. Portanto, para mim, eu acho que a minha pergunta é o cuidado, talvez, que nós temos que ter, porque estamos a falar do tema de salvação, é olhar, na verdade, o caminho que você está seguindo, porque até os apóstolos, até ao fim do ensino, porque Jesus estabeleceu um plano que era preciso, tanto ele veio para pouco tempo, e ele pregou a palavra aos discípulos, mas infelizmente havia ainda dúvidas no meio de discípulos. Portanto, não sei se, fazendo o resumo, tem a ver com onde é que os apóstolos, na verdade, foram transformados, enfim, tendo mesmo a fé em Cristo Jesus. Muito obrigado. Amém. Os apóstolos, se nós formos a seguir bem, veremos que até um dia andaram com o Senhor Jesus, e um belo dia o Senhor Jesus o pergunta: o que é que os homens dizem que eu sou? Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo e disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele disse a eles: não fale a ninguém. Eles tiveram essa revelação que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. Agora, eu me coloco no lugar deles. Andaram com Jesus. Jesus foi preso, crucificado. Eles viram e ele morreu. Não é fácil. Você ainda vai ficar fiel a este homem. Jesus até, antes de morrer, ele disse a eles: olha, vocês vão adiante de mim a Galileia, onde eu vou morrer ao terceiro dia, vou ressuscitar. Eles não acreditaram, porque eles nunca viram alguém morto e ressuscitou. Embora que Jesus deu uma experiência ao Lázaro, mas ninguém acreditou. É porque quando ele apareceu, a Bíblia diz que ele lançou a sua incredibilidade por fora. Ele lançou a eles a incredulidade por fora. Mostrou a eles que eles eram incrédulos, eles deviam crer. Porque até aquela hora aí, andaram com Jesus. Agora, Jesus morto, até Tomé até disse: vocês viram, se eu não pôr o meu dedo na marca dele, eu nunca vou aceitar. Porque eles não passaram por uma experiência dessa. Eles tinham ainda dúvida. Mesmo depois de Jesus ressuscitar. Se Jesus não ficasse com ele, ele ia ser disperso mesmo. Dispersaria mesmo. Jesus apareceu nele, lançou a sua incredulidade por terra. Ele diz a ele que vocês deveriam crer. Bem-aventurado o homem que crê sem ver. A fé é sem ver. A passagem bíblica que eu podia ler, no nosso tempo, quando Jesus apareceu nos discípulos. Eles não acreditavam que era ele. Pensavam que ele é um fantasma. Pensava que era um espírito. Jesus disse a ele que, olha, dá-me pão para comer. Porque um espírito não pode comer. Venha pôr, vê as minhas marcas, mostrou. Porque um espírito não pode ter isso. Agora, quando eles comprovaram que é mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, pronto. A fé dele foi acrescentada. Mudaram mesmo completamente. Até eles poderiam morrer por causa de Jesus. Agora, em relação aos discípulos do Ato 19, eles eram crentes, sim, mas eles criam no batismo do João. Eles só tinham ensino de João Batista. Eles não tinham ensino de Jesus. É por isso que no ensino de Jesus já falava-se do batismo do Espírito Santo. E eles só tinham ensino de Jesus. Agora, onde eles saíram, onde que eles estavam, não ouviram, isso também não sei. É como também hoje, estamos aqui, há muitas denominações, não acreditam no batismo no Espírito. Nós acreditamos.
Mas essas pessoas estão mesmo aqui. Não é que falta palavra, tem palavra, mas eles duvidam. Não querem crer. Então, aqueles, não é que eles não queriam crer, mas nunca ouviram. E é por isso que mesmo Paulo estava na Ásia para pregar a palavra. Ele pregou e eles ouviram. E eles acreditaram, foram batizados e receberam o Espírito Santo. Amém? Amém. Não sei se... Então é correto considerar que praticamente todas as virtudes vêm no Goethe e depois, possivelmente, podem ser batizadas no Espírito Santo. Não sei se é correto considerar assim. Se o poder vem mesmo depois do batismo, o poder, a virtude vem com o batismo do Espírito Santo. O poder vem do batismo do Espírito Santo. Mas mesmo assim, irmãos, pessoa... A Bíblia fala na crucificação de Jesus Cristo na cruz, o ladrão que foi salvo. Sabemos nós que era um pecador. Podemos considerar aquele ato foi salvo, se é por intermédio da fé ou por misericórdia. A outra pergunta, nos dias de hoje, é possível alguém que não serve a Deus, tem fé, crê que Jesus Cristo é o Senhor, ele crê, acredita em Deus, tem fé, será salvo? Por fé a Deus, uma das vezes que Abraão foi salvo pelas suas obras. Primeiro vou começar. A minha pergunta baseia-se um pouco naquilo que a irmã Tânia acabou de perguntar há pouco. Eu tive o privilégio também de ver o vídeo que a irmã Tânia se referiu, e algumas pessoas carregam o conceito que quem tem o ministério Y ou X não pode trabalhar, deve viver pela fé. Então aí vem a minha pergunta. É correto o pastor ou o servo de Deus viver apenas pela fé,
tendo um ministério, ou deve trabalhar para se sustentar, ou seja, sustentar a sua família? Olha, nós, por exemplo, Do vídeo que a irmã Tânia estava a se referir, está certa em dizer que eu tenho um ministério e Deus me chamou e eu não posso trabalhar, vou viver pela fé, ou seja, vai aparecer pessoas que darão a sustentabilidade. agora, Ela está certa. isso que eu falei, as nossas experiências não podem contar na experiência de uma pessoa, tem que se contar na base da palavra. Está vendo? Certo. Isso é experiência dele. Eu não posso tomar isso como divino, como bíblico. Não, isso é uma experiência privada. Se ele há quem, por exemplo, tem um ministério, Deus chamou mesmo a ele, que você vai trabalhar aqui porque ele tem que ficar. Isso tem que ver com Deus. Mas eu não posso seguir a ele, porque isso é uma experiência dele pessoal. Não sei se é verdadeiro, não sei se é uma experiência mentirosa. Só Deus que sabe. Agora, eu para julgar fica difícil. Só que o testemunho que um crente deve ter é da palavra, não é aquilo que as pessoas falam. O apóstolo Paulo dizia: quem não trabalha não come. Oi, senhora igreja. Pastor, eu gostaria de saber. Eu me lembro que quando eu perdi o irmão, me lembro que naquela altura eu acreditava muito porque ele ficou internado no hospital e eu tinha fé, né, nas minhas orações, eu orava para ele e eu acreditava que eu tinha fé que ele deveria se curar. Agora eu me pergunto, nesse caso, ele acabou por morrer. Agora eu me pergunto, Ele acabou de quê? por morrer. Você orava para ele? Sim, eu orava porque eu tinha esperança que ele poderia se levantar do hospital, porque foi só por um dia. Era teu irmão? Meu irmão. Mas depois disso, no dia seguinte, ele faleceu. Então me pergunto, será que era falta de fé do meu lado ou da parte dele? Ou era coisa da minha mente? Agora aqui, vou te perguntar o seguinte. Você pregou a ele a palavra? Não. Eu só orava. Pois aí que está o erro. Porque você orou para ele, está tudo bem. Mas se ele não tem Jesus, foi para o inferno. Está vendo? Pior disso. Você devia lhe pregar a Jesus. Porque muitos se refugiam só da bandeira da católica. Sou católica, mas não vai na igreja, não ora, não faz nada, não lê a Bíblia, tá vendo? Não tem fé. Então isso não salva. Quando nós encontramos alguém doente, a primeira coisa que temos que fazer é pregar-lhe a palavra, o arrependimento. Quando ele aceitar a palavra, ele se arrepende. Vamos lhe pregar a palavra da fé. Tá vendo? Preparar ele, Jesus cura, Jesus faz isso. Tá vendo? Eu me lembro uma vez, eu tinha alguém, até a diaconisa Anabela trouxe. Lembra-se daquele homem que tinha tumor maligno? Fiz o quê? Preguei-lhe a palavra. Só não fiz nada, falei da cura, Jesus cura, ele aceitou e foi curado depois de 1 mês ou 2 meses que estava na igreja. Então, é fundamental. Alguém, você vê que está pronto para morrer, prega-lhe o arrependimento. Porque ainda que mora, ele vai para os céus. Ele aceitou Jesus, vai para os céus.
O pior não pregar a palavra. Vamos já terminar? Quem mais quer falar? O evangelista é evangelista, não pode perguntar. Eu tenho duas questões. A primeira questão é: se a fé é o fundamento da vida cristã, segundo o que a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, e a esperança é uma âncora da alma, segundo Hebreus, capítulo 6, versículo 19, a questão é assim: o que acontece com um crente que perde um dos dois elementos? Se você não tiver esperança, você fica ser levado âncora dentro do mar. Isso quer dizer que as ondas vêm, leva-te aqui, vai à esquerda, vai à direita. Esse que tem. E se você não tem fé, não pode ser salvo. São duas coisas. Não tem fé, você não é salvo. Não tem esperança, não vai ser salvo. Amém. A segunda é: quando uma pessoa perde a esperança, a fé dela também se abala? Ou é possível ter fé mesmo sem esperança? Não. As duas coisas estão ligadas. Firme fundamento das coisas que se esperam. Estão ligados. Estão ligados. Fé e esperança estão ligados. Não posso ter esperança sem fé. Não posso ter fé sem esperança. As duas coisas estão ligadas. Porque o outro tem a ver